Um salve a todos, eu sou o professor Gabriel e estamos aqui para mais uma aula com resolução de exercícios de transmissão de calor. Esse material é desenvolvido em conjunto entre eu e o professor Edivaldo e, embora seja o meu rosto que está sendo projetado aqui, tem muito trabalho dele envolvido no processo também, né? Gostaria de deixar isso muito claro. Senhores, no dia de hoje eu queria resolver um exercício com vocês que trata do assunto dos mecanismos de transferência de calor, num processo combinando os três mecanismos e numa condição também de balanço de energia. Todos os exercícios, obviamente, a gente vai estar fazendo um ou mais balanços de energia, tá legal? O exercício que eu separei para a gente no dia de hoje é o que eu estou projetando agora para vocês. Nós vamos fazer uma breve leitura e seguir para a solução do problema, tá legal? Bom, uma barra cilíndrica de alumínio com condutividade térmica igual a 176 watts por metro Kelvin é completamente isolada em suas laterais. Em uma determinada posição distante A de sua base, tem temperatura de 30 graus Celsius e sua superfície superior tem temperatura de 20 graus Celsius. Sabendo que em sua porção superior, esta troca calor com um fluido, desenvolvendo um coeficiente de transferência de calor, um coeficiente de troca de calor por convecção igual a 1500 watts por metro quadrado Kelvin, e que também a mesma superfície superior troca calor com uma grande vizinhança, ou uma vizinhança de grandes dimensões, com temperatura igual a 227 graus Celsius, determine qual é a temperatura do fluido. Admita troca de calor unidimensional apenas na direção X e tudo se desenvolve em regime permanente. A emissividade da superfície superior é igual à emissividade da superfície de um corpo negro. Tá legal? Então vamos lá. Eu tenho um problema, a figura ou a ilustração está por aqui. Então essa daqui é a nossa barra de alumínio. Obviamente, seria razoável a gente imaginar que esse isolante lateral é um isolante perfeito. Ele não me deu condutividade térmica, nenhuma informação. Então, uma das hipóteses que eu vou atribuir, embora não esteja escrito, é que esse isolante é um isolante perfeito ideal, tão logo essa superfície lateral ela é adiabática, ela não vai permitir troca de calor nas direções do raio. Isso deveria estar explicitamente escrito nessa questão, todavia, como não tem informação nem subsídio diferente para resolver isso, é óbvio que não vai ter troca de calor radial, senão isso aqui viraria um problema bidimensional. Muito bem, na condição de troca de calor unidimensional, o calor só vai caminhar na direção X dentro dessa barra e ele pode deixar a superfície da barra por dois mecanismos. Então, convecção é um mecanismo que está em paralelo, usualmente, com a radiação. Então, por essa superfície superior, que se ele me der um diâmetro, isso aqui forma um círculo, essa superfície superior, a energia só tem como chegar ou sair por essa superfície superior, tanto por convecção quanto por radiação, num processo em paralelo. Tá legal? Então, minha primeira ideia com essa questão é você pode montar balanços de energia usando superfícies de controle ou volumes de controle. Qual você vai usar depende do seu estudo, de se acostumar a fazer exercícios de transmissão de calor. Então não existe uma regra, nenhuma lei. Então no caso, como eu tenho uma confluência de informações nessa superfície superior, talvez esse seja um lugar razoável para a gente montar um balanço de energia. Então eu vou pegar a superfície superior dessa peça e nessa superfície superior dessa peça a gente vai pegar e vai fazer uma superfície de controle. Então, esse topo da peça aqui, eu vou extrair uma região que vai ser a minha superfície de controle. Então, isso aqui vai ser uma superfície de controle. É nesse cara, ou nesse elemento, que eu vou analisar as entradas, as saídas, o gerado, o acumulado nessa condição, para eu chegar a uma conclusão do que está acontecendo. Lembra sempre que o objetivo é calcular, nesse caso, a temperatura do fluido. Então, vou ter que fazer algumas determinações, tá legal? Muito bem. Se a gente analisar essa superfície, né, essa parte superior, vou descer um pouquinho essa região. Então, a primeira coisa que a gente observa é que eu tenho uma seção transversal circular, tá? Essa aqui é a seção transversal circular. E a energia vai poder estar chegando ou saindo nessa nossa superfície de controle pelos três mecanismos básicos de transferência de calor.
Então a primeira coisa que eu observo, voltando na parte aqui do problema, são as temperaturas. Elas vão me dar as dicas para saber se eu tenho entradas ou saídas. Então, a primeira coisa que eu olho é que a temperatura nesse ponto da barra, nessa seção, é 30 graus Celsius e a temperatura no topo da barra é 20. Como resultado disso, eu sei que a troca de calor acontece sempre da maior para menor temperatura. Nesse caso, eu terei um fluxo de calor, uma transferência de calor no sentido ascendente a favor do eixo X que ele adotou. Então, em função de saber essa temperatura, eu sei que vai existir uma quantidade de energia que vai subir, e é óbvio que isso é um meio sólido. A única forma que a energia tem para atravessar esse meio certamente é por condução. Então, tem uma quantidade de energia subindo por condução. Aqui, na minha superfície superior, que é a nossa superfície de controle, pela parte de baixo dessa superfície, vai estar chegando uma quantidade de energia nessa superfície por condução. Legal. Agora vamos olhar a parte de cima, né? Radiação é um mecanismo que ele vai acontecer desde que a temperatura do corpo ou da superfície do sólido seja diferente de 0 Kelvin. Então é óbvio que a superfície superior que está a 20 e que as vizinhanças que estão a 227, ambos estão emitindo radiação. Só que o que a gente calcula com a lei de Stefan Boltzmann, direto, é o desbalanço térmico. É a diferença entre o quanto uma mandou menos o quanto a outra recebeu. O resultado líquido é, quem vai acabar mandando mais energia do que recebendo é sempre o elemento que tiver maior temperatura, tá legal? Então, quando eu observo as vizinhanças que estão numa temperatura superior à temperatura da superfície, que é 20, então elas estão a 227 graus Celsius, e a superfície está a 20, eu sei a direção de quem ganhou o desbalanço das emissões de radiação, que é certamente a vizinhança. Como resultado disso, eu sei a direção do desbalanço líquido da radiação. Então, olhando para essa figura, pelo topo da peça, por essa superfície superior circular, nós estamos recebendo uma quantidade de energia das vizinhanças para a superfície e esse cara está sendo recebido por radiação. Legal. Antes de seguir pensando na convecção, temos que tomar um pouco de cuidado porque isso está acontecendo em regime permanente. Então, superfície não acumula energia, não tem massa. Para você acumular energia, você tem que ter um volume. Então, uma superfície não acumula energia e uma superfície não gera calor. Então, eu preciso de um volume. E eu escolhi uma superfície. Então, numa superfície não existe geração interna de calor e não existe acúmulos de energia. Nessa situação, eu tenho uma única conclusão possível, que tudo que entrar de energia nessa superfície obrigatoriamente vai ter que sair. Só que quando eu olho para esse problema, e eu sei que isso aqui está em regime permanente, quando eu olho para essa superfície, eu observo que na superfície chega uma quantidade por radiação, na superfície chega uma quantidade por condução. Se a convecção for uma entrada de energia também, seria impossível estar trabalhando em regime permanente. Todas as fronteiras fornecem energia para essa superfície. Como resultado disso, eu teria, de alguma forma, acúmulo e, como resultado, a temperatura estaria aumentando em função do tempo. Mas como é impossível uma superfície acumular, eu só tenho uma situação possível para a direção da transferência de calor por convecção, que é uma saída. Então, se estiver subindo 2 watts por condução e 2 watts por radiação, a minha convecção vai ter que extrair essa quantidade de energia, que na minha suposição de números aleatórios seria 4 watts saindo por convecção. Então, é um tanto quanto óbvio que eu já sei qual é o resultado, ou na verdade não é um resultado numérico, mas eu já sei que a convecção obrigatoriamente nesse caso tem que ser uma saída. Então, fazendo a minha convecção ser uma saída, vai resultar que a temperatura do fluido é obrigatoriamente menor do que 20, com certeza. Então aqui eu vou ter uma troca de calor que vai ser uma saída da superfície, ele vai sair da superfície por convecção. QH para convecção, QR para radiação, QK para condução. Voltando lá na minha superfíciezinha, então eu vou ter aqui a nossa superfície perdendo energia por convecção e ganhando energia por radiação das vizinhanças. Eu não consigo identificar mais nenhuma chegada ou saída de energia nessa superfície, então logo eu vou montar o meu balanço de energia.
Meu balanço de energia tem sempre a mesma cara e o mesmo formato. Somatória do que entra de energia menos a somatória do que sai, mais o que é gerado é igual ao acumulado. É óbvio que nesse problema eu não tenho acúmulos de energia, então esse termo chamado de acumulado vai a zero. Esse termo chamado de gerado também só dá para gerar calor em massa, em uma quantidade volumétrica. Então, em superfície não dá para ter geração interna de calor, precisaria ter pego um volume de controle para considerar esse efeito, se é que ele existe, que nesse caso não existe também. Então, aqui, nessa situação, todas as energias, as potências que entraram vão ser igual às potências que saíram. Efetivamente, eu falo energia, mas a gente está falando de taxa de transferência de calor, então é potência, tá? Mas eu vou me referir à energia, mesmo às vezes, eventualmente, falando de taxa. Perfeito. Voltando para cá, refazendo esse balanço de energia, então eu vou ter uma entrada por radiação, vou ter uma entrada por condução e vou ter uma saída por convecção. Legal? Quando a gente pensa em área de transferência de calor, nesse caso, cuidado, nesse caso específico, a área que a energia migra por condução é a perpendicular a esse vetor. Sendo perpendicular a esse vetor, vai ser a área da circunferência. Então, aqui vai ser a minha área de transferência de calor. Só que quando essa energia deixar a superfície por convecção, é a mesma área que vai estar perdendo energia por convecção. E é a mesma área que eu ganho energia por radiação. Então, desse balanço, eu consigo trabalhar com fluxos. Não preciso da área. Ele me deu, eu poderia calcular, ela vale π sobre 4, né? Essa área vale π sobre 4 diâmetro ao quadrado. Ele me deu, inclusive, o diâmetro. Todavia, porém, entretanto, eu não quero calcular essa área para não ficar propagando erro na minha questão. Então, logo eu vou fazer o balanço dos fluxos. Eu só posso fazer o balanço dos fluxos porque as áreas de transferência de calor são iguais. Então, eu vou dizer que o fluxo que veio por radiação, mais o fluxo que veio por condução, menos o fluxo que foi embora por convecção, tem que ser igual a zero. Cuidado que você só pode fazer isso porque, obviamente, essa área de transferência de calor por condução, convecção e radiação são a mesma, tá? Então, vindo para a minha expressão, eu tenho que arbitrariamente escolher uma para calcular, vou começar calculando o fluxo de calor por radiação. Então, o fluxo de calor por radiação, ele é o Q da radiação sobre a área, que será sigma, epsilon, temperatura das vizinhanças a quarta, menos temperatura da superfície a quarta. E alguém vai perguntar, a área daqui está aqui dividida, então logo isso aqui é o fluxo, isso aqui dá watt por metro quadrado. Né? Pensando do ponto de vista de dimensão, isso aqui dá watt por metro quadrado. Tá? Legal. O que mais eu tenho aqui? Alguém vai perguntar, bom, por que você fez T vizinhança menos TS? Bom, meu balanço de energia indicou claramente que a radiação é uma entrada. Então, se eu já disse no balanço de energia que isso é uma entrada, tudo que eu for calcular daqui para frente vai ser em módulo positivo. Então, eu vou calcular esse balanço em módulo. Para ter esse balanço aqui em módulo, como a temperatura das vizinhanças é maior que a temperatura da superfície, eu vou fazer Tvis menos Ts. Perfeito. Voltando para cá. Sempre que você trabalhar com radiação, essas temperaturas obrigatoriamente precisam estar em Kelvin, escala absoluta de temperatura. Só isso? Não. E essa emissividade? Emissividade de um corpo negro. A emissividade de um corpo negro vai ser 1, né? Que seria a máxima possível para uma superfície. Então, esse cara dá 1, sigma é a constante de Stefan Boltzmann e as temperaturas em Kelvin. Vou deixar explícito isso, tá? Então, esse fluxo de calor por radiação, ele é igual a 5,67 10 elevado a menos 8, vezes 1, vezes temperatura da superfície, ou perdão, das vizinhanças, 227 mais 273, para converter para Kelvin, a quarta, menos 20 mais 273. Estou deixando explícito, tá? Eu sei que isso aqui obviamente é 293, então eu estou deixando as contas explícitas para que isso fique um tanto quanto óbvio. Calculando esse fluxo de calor por radiação, isso aqui vai resultar em um fluxo radiante
de 3.126 watts por metro quadrado. Perfeito. Obviamente eu estou usando uma quantidade, tem uma imprecisão associada a esse número. Eu estou fazendo as contas com o número máximo de casas e vou arredondar só a última conta. Como são resultados parciais, estou deixando eles indicados, mas obviamente eu estou fazendo as contas com a toda a precisão possível. Matei a radiação, condução. Senhores, condução que você tem aqui, você pode usar o método das resistências, pode fazer o que você quiser, efetivamente, né? Eu quero resolver a equação da condução. Resolve, não tem problema. Isso aqui vai dar uma expressão linear, porque num meio sem geração interna de calor e regime permanente, a variação de temperatura é linear. Como é que você vai calcular isso? Múltiplas maneiras. Você pode pegar a placa plana e integrar, ou pode usar a expressão pronta. A expressão pronta integrada por uma placa plana, ela vai ser dada para a gente da seguinte forma. Q por condução, numa placa plana, é K vezes área perpendicular ao vetor calor sobre L, que é a distância entre os pontos que você está analisando, vezes a variação de temperaturas. A variação de temperaturas, sei lá, vamos chamar esse cara de T do sólido, ou vamos chamar esse ponto aqui, por exemplo, de, sei lá, ponto B. B, pronto. Então eu posso fazer, no caso, em módulo positivo, TB menos TS. Tá? Porque 30 é maior que 20, eu já disse no balanço de energia que é uma entrada na superfície de controle. Então aqui vai ficar TB menos temperatura da superfície. Obviamente, como eu estou calculando a condução por unidade de área, então essa expressão será fluxo de calor por condução é a condução dividido pela área, que será K sobre L vezes TB menos TS. Perfeito? De novo, eu vou trabalhar com os fluxos, mesmo porque para não ficar propagando erro com área aí no processo. Eu não quero fazer assim, eu quero usar um metro quadrado. Tanto faz. A área é uma variável independente dessa questão. Então, para você ter a resolução de temperatura, você não precisa saber a área. Então, ele deu, podia ter calculado, mas não quero. Então, aqui calculando esse fluxo de calor, substituindo o K é 176, se eu fiz a leitura certa no alumínio, ó, 176 é a condutividade térmica, o L é a distância de B até a superfície, que são 15, em metro 0,15, substituindo as temperaturas 30, obviamente 30 e 20, isso aqui vai ficar K é 176, 0,15 vezes 30 menos 20. Isso aqui vai me dar um fluxo de calor de 11.733 watt por metro quadrado. Bom, sabendo essa quantidade que a gente tem por radiação e essa quantidade, ou esse fluxo que a gente tem por condução, automaticamente eu sei que a soma dos dois vai me dar a taxa ou fluxo de calor por convecção. Então, voltando lá no nosso balanço de energia que está por unidade de área, indicado aqui, isso aqui vai ficar ressubstituindo para os fluxos 3.126 da radiação, mais 11.733 da condução, menos o fluxo de calor por convecção, isso aqui tem que ser igual a zero, portanto, o fluxo de calor por convecção deverá ser igual a 14.859 watt por metro quadrado. Convecção, nós usualmente gostamos de calcular como a lei de Newton, você pode usar, eu quero usar resistência, independente, né? Vou trabalhar com a própria expressão de Newton da convecção, me parece o caminho mais alternativo, mais rápido aqui. Então vai ficar fluxo de calor por convecção é convecção, troca de calor ou taxa dividido pela área, que é H vezes... Aqui, cuidado. Né? Cuidado por quê? Você sabe que a temperatura da superfície é maior que a do fluido. Então, quando você está montando esse parênteses, ele tem que estar em módulo positivo, senão você vai ter uma temperatura do fluido maior do que a temperatura da superfície seria uma impossibilidade na condição desse balanço de energia. Então, voltando aqui para o nosso problema, eu vou fazer TS menos T infinito, e T infinito é justamente a pergunta do enunciado. Então, substituindo por valores, isso será 14.859
859 igual ao H 1.500, leitura do enunciado, coeficiente convectivo 1.500 entre a superfície e o fluido, vezes o ΔT, que é superfície é 20 menos T infinito. Portanto, como resposta, a nossa temperatura do fluido ao longe será 10,09, 10,1, 10,09 graus Celsius. Então, mais uma aula com mais um balancinho de energia para a gente conseguir resolver o nosso problema. Nós discutimos os 3 mecanismos mais a ideia de fluxo de calor, que é algo que normalmente a gente não discute em aula, né, propriamente dito, porque parece um tanto quanto óbvio, mas é importante você saber que eu posso escrever as expressões em função do fluxo. Quando a área não for relevante, é até mais rápido de você obter a solução do problema. Tudo bem? Fiquem com Deus, muito obrigado, bons estudos e tchau!